Viagens sem nomes, um relato de um casal em aventura pela Ásia. Por João Miranda e Ana Monteiro. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição na Rádio Clube Carândola do Viagens sem Nomes. Bom dia a todos, como vocês sabem, nós andamos às voltas pela Ásia e neste momento estamos na Tailândia, mais concretamente em Chiang Mai. No próximo quarto de hora vão saber todas as nossas experiências nesta cidade. E podemos começar precisamente pela viagem até Chiang Mai. Faço questão de ser eu a falar sobre isto, não a Ana, porque fui precisamente eu que passei um bocadinho mal nestas 4 horas de viagens. Como vocês se devem lembrar, a semana passada estávamos em Pai, uma pequena cidade ou vila, não sei bem o que é que lhe chamam, isto no meio das montanhas. Ora, tudo o que é estrada na montanha tem curvas que nunca mais acaba. E se juntarmos a isto uma condução agressiva do senhor que ia a conduzir, pode resultar numa valente vomitadela, principalmente para mim, e ao que parece é um problema recorrente naquela estrada e nos transportes que para lá andam. Mas pronto, boas notícias, eu acabei por me controlar e não me vomitei, mas vim sempre muito agoniado. Mas a agonia a sério foi mesmo depois. Portanto, passo a explicar. Nós quando chegamos fomos ter à casa do senhor que nos está a hospedar. Mas como não encontrávamos a casa, decidimos então ligar e o Peter, assim se chama o senhor, foi muito amável e foi ter connosco ao sítio onde estávamos. O que acontece é que ele só tem uma mota e portanto só podia levar um de cada vez. Então fui eu primeiro. Deixou-me então em casa e depois voltou para ir buscar o João. Mas depois, quando apareceu, eu estava à espera, voltou sem o João e eu perguntei logo o que é que se passava. Pois esta história foi uma bela barraca, como se costuma dizer. O senhor disse que eu podia ir andando enquanto ia levar a Ana e disse: se fores atento à tua direita vai aparecer uma placa a dizer Sói 10, ou seja, Rua 10, e nessa é onde tens que virar. E foi precisamente isso que eu fiz. Mas o Peter esqueceu-se de dizer que há 2 ruas número 10 ali nas redondezas e eu, claro, virei na errada. Isto resultou nos desencontros um bocadinho desagradáveis. Fui quase 2 horas sem perceber o que estava a passar e não tinha comigo o telemóvel. Exatamente, e o João não estava a perceber o que estava a passar e eu já estava completamente em pânico, sempre de um lado para o outro, com o Peter de mota à procura dele. E portanto eu só lhe dizia he is smart, portanto ele é esperto, e ele sabia que não precisava, não se podia afastar muito. Já andava então eu com uma fotografia dele no iPad a perguntar às pessoas se o tinham visto e quando o encontrávamos já estávamos a caminho da polícia. Mas pronto, já passou o susto. Falemos de coisas boas. Falemos da casa onde estivemos durante esta semana toda. A casa é espetacular. Pela primeira vez nós estamos a utilizar uma plataforma diferente que não o Workaway. Estamos a utilizar o Couchsurfing. Aqui as pessoas podem abrir as portas a quem se encontra de viagem. Nós tivemos muita sorte e ficámos, como vos disse, numa casa magnífica, com um quarto só para nós, num bairro muito simpático e com um host também muito espetacular. Falo-vos do Peter. Além disso, ele disse-nos que se ajudássemos a tomar conta do jardim dele, ainda nos dá comida e bebida. Isto é perfeito para nós, como é óbvio. E sendo assim, temos então sido jardineiros por um par de horas ao dia. Ele tem muitas plantas no jardim dele, mas também tem muitas espalhadas pelo bairro. Ele gosta muito de jardinagem, então quer tornar o bairro onde ele vive mais verde. Temos sido então muito bem tratados ao longo destes dias. Nota-se que o senhor tem algum dinheiro, mas acima de tudo nota-se que gosta de ter gente em casa, gosta de partilhar e é muito interessado em todo o tipo de assuntos. Sim, ele já viveu inclusive em muitos países, isto porque trabalhava para a ONU. Um facto curioso, ele até conhece o atual número 1 das Nações Unidas, é o português António Guterres. O Peter
o nosso host é um homem muito interessante e gosta muito de história, e tendo em conta que já está há 20 anos, eu esqueci-me de dizer que ele é originário da Holanda, ele sabe muito de história aqui da cidade de Chiang Mai e também da história do budismo e toda a filosofia por trás. Aliás, ele próprio se considera um budista. E é o Peter também que tem um talento muito especial para contar histórias e tem sido então um excelente guia pela cidade. Explicou-nos então que Chiang Mai significava literalmente a nova cidade que fora construída. Sim, é assim que significa, Chiang Nova Mai cidade. Exatamente, e que fora construída por 3 reis em 1296. Também nos ensinou muita coisa sobre o budismo durante uma visita que fizemos a 2 dos 87 templos que há só na Old City, portanto na parte velha da cidade. E sem dúvida alguma que olhamos para as coisas agora com uns olhos completamente diferentes. Portanto, sabemos agora que o portão principal da zona do templo está na mesma direção do portal do próprio templo, ou seja, dá para ver sempre a estátua do Buda do lado de fora. Sabemos também algumas curiosidades, como a que o templo tem sempre, portanto, os templos têm sempre uma biblioteca cercada por água. Isto porquê? Porque alguns livros estão escritos em folhas de palmeira, são muito engraçados, é muito bonito de se ver, e a água serve como proteção e um obstáculo para a formiga térmita, portanto, que gosta muito de atacar a madeira. E sabemos também que uma das posições mais vistas do Buda, ou seja, aquele está deitado e lhe chamam então o Buda reclinado, não é porque estava prestes a dormir, como nós pensávamos inicialmente, mas sim porque estava a preparar-se para morrer. Sim, e ao que parece mesmo, as pessoas aqui, muitas delas pensam que ele está a preparar-se para tirar uma cesta. E é curioso também, aqui continuando esta história do Buda, ele morreu de envenenamento e ele sabia que a comida estava envenenada, mas sendo um monge não se pode recusar nenhum presente ou nenhuma oferenda, então ele comeu na mesma. Por esta razão, não se poder recusar presentes, é que o templo está invadido de relógios, porque os populares oferecem-lhes e eles não podem recusar, lá está. E então têm de meter os relógios à vista de todos. E fica muito engraçado ver, porque os relógios de facto não têm nada a ver com o budismo, mas depois os templos estão cheios de relógios por todo lado. E é assim então que os monges normalmente coletam a comida e os bens essenciais. Aliás, à porta de um dos templos até dá para comprar um cabaz com alguns destes bens essenciais, tipo escovas de dentes, sabonetes, lâmpadas e entre outras tantas coisas. O popular então compra o cabaz, entrega ao monge e acredita que essa ação lhe trará sorte na vida. Ao que parece, esse cabaz, quando é entregue ao monge, volta novamente para o sítio onde estava à venda para ser então comprado por outra pessoa diferente. Portanto, isto faz-nos pensar que de facto está tudo corrompido, até o budismo. Sim, nada lhe escapa à corrupção. Como veem, temos adquirido bastante conhecimento através do Peter, temos tentado ao máximo recompensá-lo, tarefa que não tem sido fácil, porque ele não nos tem deixado pagar nada, mesmo quando estamos fora de casa. Mas pronto, além da jardinagem, temos tratado de algumas tarefas domésticas e feito o jantar e essas coisas, porque se assim não fosse, a Ana estava sempre a comer pad thai, que é um prato tradicional aqui da Tailândia, que já vos mostramos a receita, inclusive aqui no Facebook. Exatamente, eu por mim andava mesmo sempre a comer pad thai, é delicioso, é de facto delicioso. Mas voltando então a Chiang Mai, esta é a segunda maior cidade do país, propicia às atividades de montanha, como trekking e andar também em elefantes e outras coisas, mas nós decidimos ficar sempre pela cidade mais relaxados. Ainda para mais, para fazer trekking está demasiado calor. Sim, convém dizer que trekking é caminhadas, não é? Exatamente, está demasiado calor. E quanto aos elefantes, nós não gostamos da maneira como eles são tratados e, portanto, não queremos apoiar esse tipo de negócio.
Mas isso não quer dizer que não tenhamos feito nada. Muito pelo contrário, fizemos uma coisa que já andávamos para fazer há algum tempo. Fomos a um cabaré de ladyboys. É verdade. No início desta jornada na Tailândia, acho que já vos falámos dos ladyboys ou das ladyboys. São os travestis ou transexuais que se vê em enorme quantidade aqui na Tailândia. E esta situação e a fama que a Tailândia ganhou acerca deste assunto faz disparar os espetáculos que existem deste género, frequentados essencialmente por estrangeiros. Mais uma vez fomos com o Peter e acho que ele vai muitas vezes precisamente com os convidados, como nós, que ele recebe em casa. Por ele ir tantas vezes, sabe os truques todos da casa e reservou a melhor mesa da sala para nós. Estávamos mesmo em frente ao palco e eu assustei-me um bocado com esta situação, com aquele lugar, porque sabia que havia interação com o público e eu estava mesmo a jeito. Mas nunca me calhou nada, nunca vieram se meter comigo, por isso acho que tive alguma sorte. De resto, o espetáculo foi muito divertido, sempre com as ladyboys a dançarem ao som de música mais ou menos atual da pop. Algumas eram realmente bonitas e acho que só há mesmo uma coisa que nos faz dizer que elas não se parecem totalmente com mulheres, que é a falta das curvas femininas. Portanto, acho que é uma coisa muito difícil dos homens obterem. Sim, mas havia outras que se pareciam, peço desculpa, ainda com homens, muito com homens. Mas concordo com a Ana, foi muito divertido. Para acabar as nossas histórias desta semana, acho que só nos falta falar, já falámos então dos ladyboys, do cabaré de ladyboys, falta-nos falar do Night Bazaar, que é a zona onde estava inserido precisamente este cabaré que nos falámos, e da Chinatown. Esta última, Chinatown, não passa do enorme mercado, um bairro que é como um mercado com comida, roupa e tudo o que se possa imaginar. Não é nenhuma surpresa para nós, já temos vindo a ver muitas coisas deste género. E o mesmo se explica ao Night Bazaar. Trata-se de um mercado noturno, também com uma zona de restauração e comércio. Este comércio é um bocadinho mais interessante do que o da Chinatown. O mais curioso neste Night Bazaar, que é aquilo que eu vos quero contar, é que na altura que andávamos para lá a passear, havia alguns stands que estavam sem ninguém. E houve até algumas coisas que eu e a Ana andávamos para lá a ver e até estávamos interessados para saber o preço ou até mesmo para comprar. Mas não tínhamos a ninguém quem perguntar. Se isso acontecesse no meu rico país, o indivíduo que largasse a loja estava desgraçado da vida, porque quando lá voltasse não tinha lá nem metade dos artigos. É verdade, e pronto, e aqui na Tailândia foram eles que ficaram a perder, porque de facto havia lá alguns artigos com interesse. E pronto, chegamos ao final desta edição do Viagens Sem Nomes. Para a próxima semana, quando sintonizarem a rádio em 91.3 FM, já nos vão ouvir desde outro país. É verdade, estamos a caminho do Laos. Pois, isto promete muitas aventuras e estaremos cá para vos contar tudo. Muito obrigada por nos aturarem e até para a semana. Adeus, até para a semana.